glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, adorai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra, adorai ao eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, adorai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra, adorai ao eterno. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, adorai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra, adorai ao eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, adorai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, e todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus.
Amém? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos esta manhã. Estamos aqui reunidos mais uma vez ao domingo para louvar e agradecer o nome do nosso Deus juntos e também para podermos ouvir aquilo que Deus tem para falar connosco através da palavra. Então, como sempre, olha para o teu lado direito, olha para o teu lado esquerdo, olha para trás de ti, olha para a tua frente, cumprimenta quem está ao teu lado, diz: o Senhor te abençoe, um bom dia. Se não conheces, pergunta o nome. Se não conheces, apresenta-te. Temos aqui alguém que está aqui pela primeira vez aqui. Temos aqui, recebe mais um abraço aqui. Alguém mais, primeira vez connosco? Não? Sejam bem-vindos. Não nos esqueçamos também que além deste tempo que temos aqui ao domingo, também temos durante a semana os pequenos grupos que se reúnem de domingo até quarta-feira. Portanto, domingo hoje temos em Irmesinde, na terça-feira temos em Braga, Santa Maria da Feira, Maia, Gueifães, Póvoa do Varzim, e na quarta-feira temos em São Pedro de Fins. Então, se não faz ainda parte de um PG, procura aquelas famílias, o nome ali, a última coluna, os Vasconcelos, a família Brito, a família Pinho, Amaral, Cardoso e Figueira, Pinto, Tobias. Então, procurem estas famílias, queiram reunir-se também, tem sido muito bom, tem sido de grande bênção, crescimento, e também tem sido de uma aproximação, não só entre os irmãos, mas também conseguir aproximar outras pessoas também da nossa comunidade. Então, façam parte de um PG, vale a pena e tem sido mesmo bom. Também às segundas-feiras temos o futebol, tanto os homens que queiram jogar ou achem que sabem jogar futebol, podem se juntar. Esta semana não vai ser no mesmo local, portanto, alguma dúvida, tirem comigo, está bem? Eu faço-vos chegar a nova morada, só para vamos experimentar aqui outro espaço, também com outro tipo de condições. Além disso, não nos vamos esquecer, nós estamos a caminhar a passos largos para o final do mês, e no final do mês vai acontecer uma coisa muito especial, não vai? Queres falar? Vai ser a Festa da Luz. A Festa da Luz, pois é. Então nós vamos ter a Festa da Luz. Priscila, queres dizer alguma coisa? Não? A Carol, onde é que está a Carol? Carol, anda lá, Carol. Não faças essa cara, Carol. Anda lá, assim de improviso, bravo. Tô sem cola, hein, gente? Bom dia. Então, como eu havia falado domingo passado, dia 31 nós temos a Festa da Luz. Pais, tragam seus filhos, vai ser um momento edificante para as crianças. Nós teremos aqui a nossa super chefe, vai fazer uma comidinha gostosa para as crianças. As inscrições até o dia 26. Crianças são 3, adulto 4. Depois do dia 26, são 4, criança 4, adulto 5. Aproveitem nesse momento, chame os amiguinhos que não conhecem a local, os amiguinhos que não são crentes e que vão lá bater de porta em porta, né, comemorar o Halloween. Tragam para cá, vai ser um momento edificante para todos. E os pais, lembrando que vão trazer os filhos, não vão embora, fiquem para tomar conta dos seus filhos, ok? Obrigada. E olha, MBWay para o local, mandem um comprovante para mim no meu telefone, tenho lá o contato. E quem for pagar em dinheiro, eu tô sempre lisa, me tragam o dinheiro certinho, tá bem? Obrigada, bom domingo. Obrigado. Salva de palmas para a Carol, sem preparação nenhuma, esta apresentação aqui, né? E nós vamos ter agora também o nosso momento em que nós podemos, de alguma forma, agradecer a Deus o muito que Ele nos tem dado. Então, quando nós temos este momento de dar os nossos dízimos e ofertas, é um momento de gratidão. Nós temos que dar aquilo que sabemos que não é nosso, nós temos que abrir mão daquilo que nunca foi nosso e, portanto, nós damos um pouco do muito que temos ao nosso Deus, como forma de agradecimento e também para o sustento da sua obra, que é a nossa responsabilidade, enquanto comunidade, sustentar esta obra local aqui na cidade da Maia. Então, enquanto cantamos a próxima música, podem vir aqui e pôr aqui fisicamente, ou através do MBWay, ou através do IBAN. Estão à vontade, está bem? De qualquer forma, o Senhor vos abençoe e que já tenha falado ao vosso coração.
Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai acabar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, pois sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai acabar? Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, pois sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que tens feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Te damos graças, Senhor, porque nós às vezes não temos palavras para expressar a nossa gratidão a Ti, mas, Senhor, Tu conheces cada um dos nossos corações. Oh Pai, Tu conheces cada uma das vidas que aqui está. Oh Pai, Tu conheces cada uma das pessoas que está aqui, conheces cada uma das pessoas que não quis vir, cada uma das pessoas que quis vir e não pôde, oh Pai. E, Senhor, se há aqui alguém que ainda está a caminho, oh Pai, também possas ser com as suas vidas, oh Pai, trago aqui em segurança. Senhor, que hoje possa ser um dia de transformação, Pai, que hoje possa ser um dia de salvação. Senhor, usa-nos, a cada um de nós, quer estejamos a cantar, quer estejamos a tocar algum instrumento, estivermos onde estejamos, oh Pai, que Tu possas nos usar. Usar, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Porque, Senhor, não há ninguém que está acima de Ti, ó Pai. Não há outro alguém a quem nós queremos dar louvor e adoração. Então, Senhor, abençoa-nos, guarda-nos no resto deste tempo aqui. Em nome de Jesus. Amém. É o Senhor e muito digno de louvor.
No seu santo monte quero adorar. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. No seu santo monte quero adorar. A alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome em grande.
tão bom podermos louvar a Deus juntos. Tão bom podermos exaltar o seu nome. E é muito bom também nós podermos transmitir isto às nossas crianças. É muito bom nós podermos louvar ao Senhor junto com elas. Muitas vezes fazemos separação do que é para adultos, do que é para crianças, mas o louvor e a adoração ao nosso Pai não tem idade. Mas há coisas que nós podemos falar com os adultos que não podemos falar com as crianças. Há formas de falar com os adultos que não falamos com as crianças e vice-versa. E é por isso que este momento, quando chega este momento em que antes do sermão, nós chamamos aqui à frente as crianças que já podem vir cá para a frente e pedimos a bênção de Deus para as suas vidas e pedimos a bênção de Deus para quem vai ministrar a vida destas crianças. É uma tarefa importante, é uma tarefa difícil muitas vezes, mas as crianças vão ouvir a palavra de Deus de uma forma preparada para elas. Elas não vão sair daqui para não chatear. E o que está preparado para elas é a mensagem de Deus, a mesma mensagem que vamos ouvir aqui, mas de uma forma preparada para estas crianças. Então eu vou pedir que nós possamos erguer as nossas mãos aqui para a frente e vamos pedir a bênção de Deus para a vida destas crianças. Bia. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui, te agradecemos por nos teres trazido até aqui de coração disposto a aprender mais sobre ti. E é sobre isso que também te peço agora, que o coração de cada criança possa ser aberto para receber a tua semente, que essa semente possa germinar, Senhor, e que eles um dia possam declarar que tu és o seu Senhor, o seu Salvador, e que isso possa ter repercussão nas suas vidas e nas vidas de quem os rodeia, Senhor. Sei com quem vai ministrar a palavra para eles e que esse tempo possa ser sempre para te honrar, para te louvar e para te glorificar. É tudo o que eu te peço e agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu vou chamar aqui à frente o nosso pastor convidado, pastor Inês, que possa vir aqui. O João continua e a Priscila continuam no Brasil, na sua viagem missionária. Festejaram ontem, ou antes de ontem? Antes de ontem. Anos de casado, não foi? Antes de ontem. Acho que foi antes de ontem, exatamente. E nós temos aqui um convidado, amigo do João, colegas, veio de Coimbra, certo? E vai nos trazer a mensagem nesta manhã. Então, vamos orar pelo pastor e pedir a bênção de Deus para a sua vida. Bruno, queres fazer esta oração? Hoje não avisei ninguém de nada hoje, é tudo... Senhor Deus, quero te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã para poder ouvir a Tua palavra, Pai. E quero te pedir, ó Deus, que o Senhor usa pastor Dinei para falar aos nossos corações e que possamos sair daqui da igreja edificados pelo Senhor. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É uma alegria para mim estar aqui nesta manhã com os irmãos. É um privilégio também poder partilhar a palavra do Senhor convosco. Eu sei que eu tenho muitos patrícios do outro lado do oceano aqui, né? Eu também sou brasileiro, mas eu também sou português. Então, eu troco o meu sotaque quando me convém. Então, eu passo muito bem como português, como também passo muito bem por um brasileiro. Meu sotaque brasileiro me denuncia, sou do Rio de Janeiro, mas o meu sotaque português também me denuncia, não sou daqui do Norte. Eu, entre aspas, tenho uma criação bastante ampla em Portugal. Eu cresci nos Açores, vivi no Faial 3 anos, vivi na Terceira mais 3 anos, depois vivi em Caldas da Rainha, foram 11 anos, razão pela qual na minha infância estive aqui, os meus pais foram missionários neste país. E voltei há 10 anos atrás como missionário também. Estive aqui em Guimarães e Braga por 6 anos, onde o Bruno me conheceu, não é? E hoje eu e a minha família servimos a Deus ali em Coimbra. Há 4 anos eu faço-me acompanhar da minha esposa, a Rose, que está ali atrás, e das minhas filhas, a Ana Clara e a Larissa, que acompanharam o papai e a mamãe nesta manhã. O pastor João é uma pessoa que eu já tenho conhecido já há algum tempo. Ele foi uma bênção para mim
num período um pouco atribulado da minha vida, da nossa caminhada, eu e a minha esposa, e foi muito bom, e eu sou grato a Deus pela vida do pastor João. Foi um amigo, foi um conselheiro, foi alguém que se aproximou, e eu sou grato a Deus pela sua vida. E ele disse que vocês estariam, durante este mês, a olhar para... muito obrigado. Para os princípios da Reforma Protestante. E eu cheguei mais cedo, estive a ouvir aquilo que foi ensinado na escola dominical, e eu disse assim, eu agora já nem preciso mais pregar, não é? Porque toda a minha mensagem praticamente já foi colocada. Mas eu queria trazer para os irmãos... nós tentarmos entrar um bocadinho, eu sei que isto não é fácil, mas nós tentarmos viajar no tempo, tentarmos perceber a realidade do pensamento, não só de Martinho Lutero, mas de tudo aquilo que evoluiu a partir de então. Eu sou um amante da história, eu gosto, e eu quero trabalhar com os irmãos essa ideia e a importância hoje de somente a fé. Ou em latim, como era na altura de Lutero, sola fide. Então, vamos tentar viajar no tempo. Os 5 solas, ou os 5 somentes, foram os pilares da Reforma Protestante, que Martinho Lutero foi como um catalisador disso, não é? Nós hoje olhamos a história às vezes é muito resumida, e nós achamos que este homem surgiu do nada com esta ideia, mas há muita coisa que envolve este processo a partir de 1517, ali na Alemanha. Eu sei que os irmãos vão ouvir falar dos 5 solas, mas eu gostava de passar por eles para nós termos contexto. A partir desse momento, a partir do pensamento da vivência, da experiência, das descobertas de Lutero, ele desenvolveu estes 5 solas, sola Scriptura, ou somente a Escritura, e isto tem um contexto. A Bíblia é a única autoridade infalível para a fé e para a prática cristã. Somente Cristo é o mediador entre Deus e a humanidade, e a salvação é obtida apenas através dele. Somente a graça, ou seja, a salvação é um dom gratuito de Deus, não algo que pode ser merecido através das nossas ações. Somente a fé, ou seja, a salvação é recebida apenas pela fé em Jesus Cristo e não pelas boas obras que nós praticamos. E somente a Deus a glória, porque toda a glória e a honra devem ser dadas somente a Deus, pois salvação e glória pertencem unicamente, exclusivamente a Deus. Hoje, conforme a orientação que o pastor João me deu, nós vamos olhar para somente a fé. E o que é que isso tem a ver conosco? E que lições nós podemos aprender para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E eu sempre olho para este momento como algo que está ligado à vida de Lutero, à conversão de Lutero a Jesus. Na época de Lutero, a igreja era diferente daquela que nós temos hoje. Eram outros tempos, são 5 séculos atrás. E acontecia algo que foi, vamos dizer assim, o estopim para tudo aquilo que Lutero realizou, que era a venda das indulgências. E às vezes a gente ouve a venda das indulgências e tal, mas que raios é isto de venda? O que é uma indulgência? Eu gosto de nós termos o conceito das coisas. Segundo a igreja do tempo de Lutero, indulgências são atos, são obras que nós fazemos para pagar as consequências do nosso pecado. E é preciso entender um pouco o que é que a igreja do tempo de Lutero ensinava. E basicamente a igreja daquele tempo dizia que o pecado traz culpa e pena temporal. E algumas expressões nós não fazemos ideia do que possam ser. Ok, pecado eu sei o que é, mas o que é isto de culpa? O que é isto de pena temporal? Segundo a igreja do tempo de Lutero, a culpa era perdoada na confissão. As pessoas iam ao padre, confessavam os pecados e a culpa estava perdoada.
mas a pena temporal era purificada por penitências, boas obras, indulgências, ou, se nós morrêssemos, no purgatório. E esta pena temporal é o desequilíbrio e o dano que o pecado causam na alma e no mundo, mesmo depois do perdão da culpa. Segundo a igreja daquele tempo, essa pena permanecia e precisava ser purificada nesta vida ou depois dela. Eu com isto não estou a dizer que isto é o certo, mas nós precisamos entender qual era o pensamento vigente na cristandade daquele tempo. E eu arrisco a dizer, no de hoje também. No tempo de Lutero, e essa foi uma das crises contra as quais Lutero se levantou, as pessoas eram incentivadas pela própria igreja a doar dinheiro para as necessidades que a igreja lhes colocava e, em contrapartida, recebiam da igreja como se fosse um salvo-conduto que lhes garantia o perdão ou a purificação desse pecado cometido e até mesmo garantia a salvação e garantia a passagem direta para o céu sem ter de passar pela portagem. Dentro da igreja cristã daquele tempo, não havia uma certeza de salvação. A salvação existia. A crença em ser salvo, sim, ela havia. Mas não havia uma certeza dessa salvação. E a ideia da salvação estava intimamente ligada às boas obras. Se nós fizéssemos muitas coisas boas na nossa vida, provavelmente nós estaríamos salvos. Se nós não fizéssemos assim tantas coisas boas, talvez tivéssemos que ainda passar algum tempo no purgatório para purgar alguma coisa, para nós chegarmos perfeitos ao céu. Naquele tempo as pessoas já tinham desenvolvido dentro da igreja a ideia de que havia gente que durante a sua vida havia dado provas de muitas boas ações. Essas pessoas ficaram conhecidas como os santos. E eles tinham tanto mérito naquilo que tinham feito na sua vida, que tinham para si e tinham para dar aos outros. E por isso as pessoas começaram a interceder a esses santos para que também recebessem um pouco de mérito para tentar equilibrar a sua balança espiritual. Por isso cria-se que essas pessoas poderiam interceder a Deus em favor de nós, meros pecadores que não tivemos uma vida tão santa, tão pura, tão perfeita como eles tiveram. E aqui nós temos Lutero no meio deste pensamento. Ele foi criado nesta cultura. Ele foi criado nesta maneira de pensar. E Lutero, em 1517, quando afixa as 95 teses na porta do mosteiro do castelo de Wittenberg, ele era um monge, ele era um sacerdote. Ele havia decidido sê-lo em razão de dificuldades pelas quais ele havia passado na sua vida e decidiu entregar a sua vida para a obra de Deus. Depois de entrar para a vida monástica, aprofundou-se nos estudos teológicos, chegando ao grau de doutor. Mas apesar do grande conhecimento que ele adquiriu, esse conhecimento não era conhecimento das Escrituras, mas era conhecimento da tradição que a igreja havia desenvolvido até aquele momento. Naquele tempo a igreja não dava muito valor para as Escrituras. Apenas os líderes da igreja tinham condições e eram encarados como alguém que fossem capazes de interpretar as Escrituras. Os restantes líderes religiosos estudavam
toda a tradição envolvida nessa interpretação das Escrituras, o que é que o fulano disse, o que é que o Beltrano falou, o que é que o cicrano pensou, a filosofia do Beltrano incluída na filosofia do cicrano de tal, e eles iam alimentando esse conhecimento. Mas Lutero tinha uma profunda preocupação com a questão da salvação da sua alma. A dúvida se ele era salvo ou não estava a corroer-lhe a alma. Conjuntamente com essa questão, Lutero começava a ficar decepcionado com a sua igreja, principalmente depois de uma viagem a Roma, onde viu determinadas situações e começava a entender que a sua igreja estava impura e havia se desviado e que era necessário voltar a um caminho melhor. Quando ele afixa as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, ele não tinha a intenção de fundar uma nova igreja. No máximo, ele queria purificar e chamar os seus colegas para voltarmos ao caminho. Entretanto, o orgulho da liderança da igreja daquele tempo fez com que Lutero fosse expulso. Claro que eu estou a resumir alguns anos de história. E a igreja fechou-se para qualquer mudança. Entre uma igreja desviada e as Escrituras, Lutero foi ficando com as Escrituras e pagou um alto preço por causa disso. E Lutero, nós temos hoje, graças a Deus e por conta da história, temos acesso a coisas que ele foi revelando a respeito da sua peregrinação espiritual. E num dos seus comentários, comentário à carta aos Gálatas, ele faz um comentário sobre a sua vida e sobre como foi a sua trajetória de conversão. Mas antes de se converter, ele disse o seguinte: tanto como qualquer outro, observei com zelo à luz do Evangelho as leis papistas e as tradições dos doutores da igreja e defendi-as com ardor como santas e necessárias à salvação. Observar não é simplesmente olhar, observar tem o intuito de vivenciar. E ele continua dizendo: com toda a diligência de que era capaz, esforcei-me para as observar pelo jejum, pelas vigílias, pela oração e por outros exercícios, mortificando o corpo mais do que todos aqueles que hoje me odeiam tão profundamente e me perseguem porque lhes arrebatei a glória de se justificarem. Então ele estava numa busca honesta. Ele praticava tudo o que lhe era ensinado. Mas aquilo não lhe satisfazia a alma. As suas dúvidas continuavam. Ele diz, a certo momento, alimentava permanentemente desconfiança, dúvidas e temores. E ele ainda foi mais longe, revelou coisas profundas do seu coração. Ele disse: apetecia-me odiar e blasfemar contra Deus. Porque como é que é possível? Estou a fazer tudo certo, estou a andar, estou a agir, estou a fazer tudo que me ensinam, eu faço, e meu coração continua vazio. Havia naquele tempo uma corrente dentro do pensamento cristão que acreditava que o homem podia conquistar a salvação pelos seus méritos. Ou ainda melhor, mais exatamente, amando a Deus com um amor completamente desinteressado para criar em si a disposição necessária à dádiva da graça. Ou seja, eu tento amar a Deus e Deus olha para mim, olha, vê como eu estou a fazer as coisas todas certas. Podes me abençoar. É como se Deus olhasse para nós e: estás a fazer tudo certo? Estás a andar direitinho? Estás a fazer tudo que te ensinaram? Então tu vais.
Mas Lutero diz que quanto mais se submetia aos exercícios ascéticos, tanto mais considerava os seus méritos imperfeitos. Guardadas as devidas proporções, é como aquela sensação que às vezes a gente tem, que a gente tenta preencher com adquirir coisas. Nós vivemos numa sociedade de consumo. Eu quero um telemóvel novo. E a gente pesquisa, vê preço e tal, e etc. E corre atrás, e corre à frente, e corre do lado. E de repente, a gente consegue. Que maravilha! E a gente virou o telemóvel de cabeça para baixo e aprende todas as funções e tal, etc. Mas dali a um mês, entrou na rotina, o telemóvel já não é assim. Eu preciso de alguma coisa nova, não é? Os homens é com a tecnologia, as mulheres é com as malas e os sapatos, não é? Nesse tempo, Lutero começou a dedicar-se a estudar diretamente as Escrituras. Deixa eu lembrar aos irmãos, o acesso a livros, como nós os temos hoje, não existia naquela altura. Em primeiro lugar, poucas pessoas sabiam ler. Isso não é só há 500 anos atrás. Eu vejo alguns irmãos aqui com experiência de vida. E eu falo isso porque vejo cabelos brancos, não é? Em Portugal, até 30, 40 anos atrás, era muito comum que a maior parte das pessoas tivessem até a 4ª classe. Porque esse era o ensino que era, vamos dizer assim, o ensino máximo para quase toda a gente. Quem ia para além disso já virava professor. Para as universidades, apenas 0,0001%, esses eram os doutores. Talvez uma realidade um pouco diferente do Brasil, mas não tanta. E Lutero, então, começou a olhar para as Escrituras. Hoje nós temos Bíblia. Por exemplo, no meu telemóvel, eu tenho uma aplicação e nela eu tenho, se não me engano, pelo menos 6 versões de Bíblia em português. E eu sei que há irmãos que têm outras com muito mais. Lembrem-se que Gutenberg imprimiu as Escrituras alguns anos antes de 1517. Portanto, não era comum que as pessoas tivessem acesso. A igreja daquele tempo não usava as Escrituras. Lutero vai atrás disso. E ele tinha acesso às Escrituras. E ele começa a lê-las. E ele começa a procurar com um coração aberto, com um coração humilde, com um coração desejoso de aprender. E nós hoje sabemos que a palavra de Deus penetra no mais profundo da nossa alma, fazendo distinguir as coisas. E Lutero então se depara com um texto, o texto de Romanos capítulo 1, versículo 17. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Lutero diz que isto foi como um raio. E um raio para Lutero é uma coisa interessante, porque dizem os historiadores que foi o facto de ele ter sobrevivido à queda de um raio muito próximo de si que o levou à vida monástica e a entregar a sua vida a Deus. E este é como um raio que agora cai no seu coração, trazendo a percepção do que é a verdade. Através deste texto, Lutero passou de um entendimento de um Deus julgador que aplica aos pecadores uma justiça punitiva para a noção de um Deus Pai que transmite a sua justiça aos seus filhos.
Lutero entendeu aqui que a justiça de Deus não é uma exigência que o homem deve cumprir, mas um dom gratuito que Deus concede a quem crer. Crer em quê? A pergunta não é em quê, mas em quem? No seu Filho Jesus. A fé, portanto, não é uma obra, não é algo que nós fazemos, mas o meio pelo qual recebemos a graça da salvação em Cristo Jesus. O entendimento da igreja no tempo de Lutero era diferente. Eles entendiam que a declaração de justiça que Deus proferia em relação ao ser humano era, na verdade, uma coroação dos méritos que a pessoa adquiria com a ajuda e pela ação contínua da graça divina. Ou seja, eu faço, obrigado Senhor, porque o Senhor me ajuda a fazer e eu faço, e então eu mereço. Qual é o grau para saber que eu estou suficiente é que é o problema. Porque normalmente a fasquia era estabelecida pelos homens. Poderia ser o padre da comunidade local, poderia ser o bispo, poderia ser quem quer que fosse. Mas a fasquia que a Bíblia coloca é Cristo Jesus. Nós basicamente temos de um lado sermos salvos somente crendo em Jesus. Do outro nós temos sermos salvos mediante a quantidade de boas obras que nós fazemos. No primeiro há a certeza da salvação, no segundo não. Porque somente quando nós chegarmos diante de Deus é que nós saberemos. Ou seja, teremos vivido uma vida inteira sem saber se o que nós fizemos foi suficiente. E eu arrisco a dizer que esta não é uma dúvida só dos cristãos, entre aspas. Outras religiões têm esta mesma dúvida. Será que o que eu estou a fazer é o suficiente? Por que que esta descoberta foi transformadora para Lutero? Porque libertou Lutero da dúvida. A dúvida faz parte da nossa caminhada e muitas vezes nós podemos tê-la. Mas a dúvida, ela é para estar em um momento da nossa vida e não para ser a nossa vida como inteiro. A dúvida é cruel. Quero fazer-vos lembrar da vossa adolescência em termos das coisas do coração, não é? Quando você estava na escola e tinha aquela rapariguinha, ou então tinha aquele rapazeco, e ela passava e você, não é? O coração acelerava e você ficava assim, será que ela gosta de mim? Será que não? Havia aquelas brincadeiras das flores, coitadas, tantas flores foram mortas, não é? Mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Havia alguns que já tinham uma visão periférica, que viam quantas flores dava, e já sabiam por onde começar para dar certo no final, não é? Bem me quer, que bom, A dúvida era cruel. Mas valia às vezes, alguns gostavam de ficar na dúvida, porque a chance do sim era de 50%. E às vezes o rapaz dizia não e a moça ficava. Ou o rapaz ficava. A dúvida às vezes nos fere. Imaginem em questões tão profundas como questões da alma. Para Lutero, a certeza da salvação pacificou o seu coração. E quando nós entendemos aquilo que Deus tem para nós em termos da salvação das nossas almas, o nosso coração fica em paz. E nós começamos a reconhecer, a aprender o amor que Deus tem por nós. A certeza
dessa salvação faz com que esse amor nos guie a uma nova vida, a uma nova entrega a Deus, a um caminho que Ele tem para cada um de nós. Nós nos tornamos livres para aprendermos a sermos amados e para aprendermos a amar os outros. Há um outro texto que é também de Romanos, um pouco mais à frente, capítulo 3, em que o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, traz para nós algo extremamente importante para este assunto. E eu leio do capítulo 3, a partir do versículo 20, o seguinte: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo pelos nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planeava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se demonstrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. Pois a nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Eu imagino Lutero lendo estas verdades eternas. E o quanto isso trouxe paz ao seu coração. Principalmente neste tema que é central para a nossa existência. Deus não deixa dúvidas de que é por crermos em Jesus, na sua perfeição, que Deus nos aceita, que Deus nos declara justos. A morte de Jesus é suficiente, a sua vida é suficiente. Nós não precisamos de nenhuma ajuda extra para chegarmos até Deus. Há um outro texto. Eu falo, e também é da lavra de Paulo, é difícil nós escaparmos a Paulo no Novo Testamento, não é? Quase metade dos livros, das cartas, foram escritas pelo Espírito Santo, pela mente e pelo coração deste homem. Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, dizem assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planeou para nós. Estes dois textos juntos são especiais para nós compreendermos
aquilo que Deus determinou em termos de salvação para a humanidade. A razão pela qual nós todos os domingos nos reunimos aqui, a razão pela qual os irmãos se encontram durante a semana e celebram este Cristo. Não há qualquer contribuição da nossa parte nessa salvação. Para quê? Para que não haja orgulho. O orgulho é prejudicial a nós. O orgulho é fruto do pensamento de que realizamos um bom trabalho. Eu arrisco a dizer que pode haver o bom orgulho. Imagine você orgulhar-se do seu filho, que está a crescer, está a vencer na vida, aprendeu e coloca em prática os princípios, os bons princípios que você colocou. E você vê o seu filho a vencer, a constituir a sua família, a crescer. Você não sente orgulho disso? Claro que sim. Imagine quando você, depois de 30 anos, 20 anos de trabalho, consegue comprar a sua casa. E você entra dentro daquela casa e você olha e você pensa no trabalho, no esforço, você, a sua esposa, o seu esposo, você. E se você tema ao Senhor, você vai reconhecer o Senhor em cada momento desse esforço, não é? Mas a gente tem um orgulho, ok? Oh Senhor, obrigado. O Senhor me deu saúde, o Senhor me deu o trabalho, o Senhor me deu isto. Obrigado. É o, entre aspas, bom orgulho. Mas é uma linha tênue entre o bom orgulho e, entre aspas, o mau orgulho. Porque ele pode começar como um sentimento puro no nosso coração. Mas ele tem um potencial catastrófico para nos conduzir a uma dependência de nós mesmos. E o orgulho é completamente contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque o orgulho leva à arrogância, que podem nos precipitar para a destruição. Lembremos o que o sábio escreveu, está registado em Provérbios 16, 18. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Na história nós temos inúmeros exemplos de pessoas que caíram por causa de orgulho. Eu trago exemplos bíblicos. Nabucodonosor, rei de Babilônia, chega até a varanda do seu palácio, olha para tudo aquilo que construiu e diz assim: eu é que fiz. O que é que acontece depois disso? Capítulo 4 de Daniel nos conta. Ele perde a razão, vira basicamente um animal, vai pastar entre os animais. E como é que ele é curado? Quando ele se humilha e reconhece que Deus é quem lhe possibilitou todas aquelas coisas. Nós olhamos para Saul. O primeiro livro de Samuel nos conta a história do primeiro rei de Israel, que começou bem, mas deixou que o orgulho subisse à cabeça e terminou muito mal. Ora, se nós olharmos para o inimigo das nossas almas, para Satanás, Satanás era um anjo de luz. E o que é que fez com que ele fosse expulso do céu e virasse o acusador das nossas almas? O seu orgulho, a vontade de querer ser Deus. Lembremos daquela história que Jesus conta em Lucas 18. O fariseu, senhor de si, profundo senhor das obras que fazia. Oh, Senhor, graças te dou porque não sou como este desgraçado que está aqui. Mas faço isso, faço aquilo, faço assim, faço assado, faço cozido e faço frito. E o outro pobre coitado, desgraçado: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus pergunta: quem é que saiu justificado?
O orgulho foi quem levou o ser humano a afastar-se de Deus. O texto de Efésios nos apresenta uma ordem, que era uma ordem que havia sido invertida na história. E Lutero descobre essa ordem. A ordem do tempo de Lutero era, ou o pensamento é, eu faço obras para ser salvo. Lutero descobre que eu sou salvo pela graça de Deus e por isso eu faço obras. Porque o texto aos Efésios vai nos dizer, no versículo 10, somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planeou para nós. Nós não somos salvos por fazer boas obras. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. Paulo escreve sobre isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 14. E Paulo foi alguém que aprendeu isso. E é bom que nós entendamos, porque Paulo era um fariseu. E o fariseu nada mais era do que um homem judeu que seguia a lei de Moisés estritamente. E ele fala sobre isso. E ele se orgulhava disso. Até que a graça o encontrou no caminho para Damasco. E eu gosto demais, e permita-me, não está no meu sermão, mas permita-me partilhar isso. Quando o orgulho encontra a graça. Imaginem um homem que tem orgulho de cumprir toda a religiosidade da sua crença, independente de qual seja. Mas ser um homem que respira ódio, ser uma pessoa que provavelmente devia de ser extremamente arrogante, até de difícil trato. Conhecem alguém assim? Não precisa citar nomes. Ele vai ciente, com certeza, convicto de que está a fazer um favor para Deus. Que mais uma vez ele vai merecer mais ainda a salvação. Ele encontra com Jesus. E Jesus vira-se para ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós sabemos que não é, provavelmente, Jesus em carne e osso, como os apóstolos conheceram. É uma visão de Jesus. Eu não posso dizer que não seria o próprio Jesus em carne e osso. Poderia ser. Eu não estava lá. O texto não tem essa preocupação. Mas o facto é que Paulo percebe que é divino o que ele vê. Mas Paulo precisa ter certeza. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquela hora eu tenho para mim que Paulo teve a percepção de que ele tinha escolhido o lado errado. E dentro do seu conceito de justiça de Deus, ele percebe, eu escolhi o lado errado, e numa expressão muito portuguesa, estou feito ao bife. Estou tramado. Meu Deus, Jesus de facto é Deus. Eu estou do lado errado. Eu estou a perseguir quem... E aquilo deve ter feito uma revolução. Mas eu tenho para mim que Paulo tinha uma certeza a partir daquela hora. Eu vou morrer. Porque esse era o conceito de Deus. Por isso ele matava as pessoas que não obedeciam. Uma vez que eu não obedecia, estou do lado errado, Deus vai me matar. E o que é que Jesus diz para Paulo? Paulo vai até Damasco, Paulo vai até a rua tal e fica lá. E eu depois vou-te dizer o que é que tens de fazer. E eu fico a imaginar, isto é a imaginação, permitam-me isto, mas muito em virtude do que Paulo escreve e do que já vamos ler. Como assim eu não vou ser morto? Eu mereço morrer? Eu estou do lado errado.
Eu não vou ser morto? O Senhor vai poupar a minha vida? Por isso, graça significa favor imerecido. E por isso foi a graça que mudou e constrangeu o coração de Paulo. Foi o próprio Cristo. E é por isso que ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 14. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou para eles. Então Paulo se sentia impulsionado. Que amor é este? Que mesmo eu tendo escolhido o lado errado, tendo feito tudo errado, foi atrás de mim, alcançou-me, perdoou-me e ainda me fez um embaixador da sua mensagem, da sua salvação ao mundo. Isto me impulsiona, isto me motiva. Então, versículo 16, ele diz, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Do que é que Paulo está a falar? Da sua própria conversão? Daquilo que foi a obra do Espírito Santo na sua vida? E a gente percebe como é que Deus não deita fora nada do que faz em nós. E Deus apanha este personagem e o torna um exemplo da sua graça para nós. Paulo aqui, entre aspas, pouco importa. O que importa é o trabalho de Deus na vida dele. E é isto que nós temos que olhar. E tudo isto vem de Deus. Versículo 18, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Espetacular! A mim me faltam palavras para classificar este texto. E olhem que nós somos abençoados por termos a língua portuguesa como mãe, porque ela é farta em palavras. Mas nem todas as palavras da nossa língua seriam suficientes para expressar o quanto isto é maravilhoso. O quanto a graça de Deus nos liberta, o quanto Cristo é suficiente. O amor de Jesus nos impulsiona na direção de nós vivermos para Cristo e para os seus interesses. O interesse de Cristo é que todos venham a conhecer a mensagem da salvação. O próprio Paulo fala sobre isso, escrevendo a um dos seus filhos na fé, Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos de 3 a 6, ele diz assim, isso é bom e agradável a Deus, o nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Paulo deu a sua vida para isto. E desde então muitos têm dado a sua vida por isto. Porque entendem que esta é a razão de ser de todo cristão. E a palavra cristão tem a ideia de sermos pequenos cristos, imitadores de Jesus. Por meio da fé em Jesus exclusivamente,
Nós podemos voltar a ter uma relação com Deus, uma relação que seja de pai e filho. Jesus é plenamente suficiente para nos salvar. Não há mais necessidade de mais nada. Há muita gente a dizer Jesus mais alguma coisa. Jesus mais uma ofertinha. Jesus mais 500 euros. Jesus mais a ida a tal lugar. Jesus mais você se comportar desta maneira. Jesus mais alguma coisa. Não! Jesus é suficiente. A sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição são suficientes para pagar pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade que já existiu, que existe agora e que ainda vai existir. Ele é suficiente. Foi isto que Lutero entendeu. E não há méritos nenhuns em Lutero. Assim como não há méritos nenhuns em nós, em compreendermos esta verdade. Porque isto é a graça de Deus sobre nós. É preciso humildade na nossa vida para reconhecer que nós não temos méritos. O padrão de Deus é Ele mesmo. E é isto que nós precisamos entender. O padrão de Deus é Ele mesmo. O padrão de Deus é a sua perfeição e santidade. Quando Adão e Eva escolheram viver pelo padrão que eles mesmos queriam construir, Deus disse, vão, mas há consequências. E desde então nós sofremos essa consequência. Mas Deus diz, não quero que seja assim. Porque eu é que sou senhor desta coisa, eu é que criei o jogo, eu criei as regras, o jogo é meu e eu é que sei. Então o que é que ele faz? Os homens começaram a tentar por si mesmos. Criaram imagens, criaram da natureza, adoraram o sol, estrelas, lua, etc, etc. Não interessa, nós não chegamos lá. Porque nós estamos manchados pelo pecado desde o nosso nascimento. Muitos de vocês são pais. Eu entendi o pecado do ser humano a partir do momento em que me tornei pai. Estão ali as minhas duas filhas. Eu nunca as ensinei a desobedecer. Algum pai aqui, algum avô já ensinou o seu filho, o seu neto a desobedecer? De onde é que eles tiram isto? Quando a gente diz, não coloques a mãozinha aí. Pelo menos lá em casa era assim. Não mexas na garrafa. Na vossa também era assim? Isso é a rebeldia do coração do ser humano. Mas Deus envia Jesus. Jesus vive uma vida perfeita. Não é possível, é. É. Perfeita. Não pensou nada errado, não desobedeceu, não fez nada errado, nada. Tudo perfeito. Quando Jesus se oferece naquela cruz do Calvário, Deus Pai, o ofendido pelo nosso pecado, Ele olha para o meu filho, tu és perfeito. Eu aceito o teu sacrifício, porque ele tem o mesmo nível de perfeição que eu. E como tu representas a raça humana, eu estendo a salvação a todo aquele que crer em ti. Que coisa linda! Que maravilha! A salvação que Deus proveu para a humanidade é plena e é poderosa para todos. Nós não precisamos de mais nada. Jesus é suficiente. Nós somos salvos para vivermos uma vida nova no poder, no exemplo daquele que nos salvou. Nós somos feitos filhos e filhas de Deus, embaixadores do nosso Pai no mundo para anunciar essa mensagem de salvação a toda a gente. Você pode sair da dúvida para a certeza. Você pode sair de uma velha vida para uma nova vida. Você pode sair de uma vida sem propósito para uma vida com propósito em Cristo Jesus. A ideia central de Deus para toda a humanidade.
Vamos orar e vamos pedir que Deus nos faça assim. Pai Santo, nós queremos agradecer-te pela obra do Senhor na vida de Paulo, de Pedro e de tantos outros homens e mulheres, como também Lutero, a quem o Senhor abriu os olhos de maneira graciosa para a compreensão das tuas verdades. Damos-te graças, Senhor, porque o Senhor usou essas pessoas para escreverem a tua palavra e tu a deixares para nós, palavra bendita, a nossa regra de fé e de prática, na qual podemos aprender e da qual podemos extrair a verdade para a salvação das nossas almas. Jesus Cristo é suficiente e nós só precisamos acreditar, depositar a nossa confiança em Ti, crermos que somos salvos pela Tua graça, por meio do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, mas não estando morto, ressuscitou, está à Tua direita e é Ele quem intercede por nós. Senhor, dá-nos uma vida motivada para realizar as boas obras, não mais para tentarmos alcançar alguma coisa, que não seja para alcançar alguém, para alcançar outro coração, assim como nós fomos alcançados, para sermos embaixadores, para deixarmos de sermos escravos do pecado, para sermos filhos e filhas de Deus. Ajuda-nos, Senhor, esclarece, dá-nos convicções, tira a dúvida, dá-nos certeza, estabelece a nossa vida, dá-nos propósito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Mensagem maravilhosa, onde nós podemos ser desafiados. Só Cristo. E só através dele, e só por ele. E ele basta. E quando nós pensamos em Cristo, pensamos que às vezes não entendemos tudo, às vezes não compreendemos tudo, mas Ele é a nossa alegria. E só Ele nos basta para sermos felizes e caminharmos, independentemente das circunstâncias, caminharmos em alegria. Nem sempre felizes, mas temos de estar sempre alegres. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar a última música, Minha Alegria. Que seja sempre Ele. Puseste gozo em meu ser, quando a vergonha tentou me afastar, a tua graça veio relembrar. Minha força vem do Senhor. Hoje não trago mais condenação, o teu perdão é a minha canção. Pode o choro durar uma longa noite, mas a alegria vem pela manhã. Se tu falas, acredito. Se prometes, eu confio em ti. Só tu és a minha alegria. Mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim. Só tu és a minha alegria. Provei e vi que tu és bom. Meu coração
alegria vem pela manhã. Pela manhã. Se tu falas, acredito. Se prometes, eu confio em ti. Só tu és a minha alegria. Mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim. Só tu és a minha alegria. Tu és a minha alegria. Mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim. Só tu és a minha alegria. Ó Pai, se connosco no resto desta semana, aliás, desta semana que se inicia hoje, ó Pai, abençoa-nos, guarda-nos, Senhor, leva-nos na Tua bênção, na Tua segurança e, ó Pai, ajuda-nos a preocupar-nos uns com os outros, a ligarmos uns com os outros, ó Pai, que nós possamos ler a Tua palavra e que a nossa fé possa estar absolutamente e somente baseada em Ti, ó Pai. Obrigado por tudo aquilo que és nas nossas vidas e ajuda-nos, Senhor, a ser luz por onde quer que vamos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor vos abençoe e até para a semana.